Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e o dia em que meu pai revelou, na frente da família inteira, que eu administrava a fortuna deles há 3 anos, sem ninguém saber, foi o mesmo dia em que minha cunhada perdeu completamente o controle. Meu irmão Lucas estava ali, com aquela expressão de superioridade que ele sempre teve, achando que mais uma vez seria o centro das atenções, o queridinho que herdaria tudo. Bruna, minha cunhada, já estava mentalmente gastando dinheiro que nem era dela. O que nenhum dos dois sabia é que enquanto eles me humilhavam em cada reunião de família, me chamavam de fracassada, de solteirona, que não conquistou nada na vida, eu estava assinando contratos, movimentando investimentos e tomando decisões que mantinham o padrão de vida deles. Mas essa história não começa naquele jantar. Ela começa muito antes, quando eu ainda acreditava que família era sobre amor incondicional. Eu e Lucas sempre fomos próximos na infância. Ele é 2 anos mais velho que eu, e quando éramos crianças, ele me defendia no colégio, me incluía nas brincadeiras com os amigos dele, dividia o último pedaço de bolo comigo. Nossos pais tinham uma empresa de importação e exportação bem-sucedida. Nada extraordinário, mas o suficiente para nos dar uma vida confortável em cidade. Classe média alta, digamos assim. Férias na praia todo ano, colégio particular, essas coisas. Meu pai sempre foi discreto sobre dinheiro, nunca ostentou. E minha mãe era do tipo que preferia investir em educação do que em luxo. Tudo mudou quando Lucas conheceu Bruna na faculdade. Ele estava no último ano de administração. Ela fazia publicidade. Lembro do dia em que ele a trouxe para casa pela primeira vez. Bruna era bonita, dessas que chama a atenção. Cabelo loiro escorrido, sempre maquiada mesmo para ir à padaria. Unhas impecáveis. Mas tinha algo no olhar dela, uma frieza quando ela te analisava, como se estivesse calculando quanto você vale. Ela cumprimentou minha mãe com 2 beijinhos, mas percebi como seus olhos vasculhavam a sala, reparando nos quadros, nos móveis, no tamanho da TV. Que casa linda, Lucas nunca me disse que vocês moravam tão bem assim, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha mãe, sempre educada, respondeu: Obrigada, querida. Ficamos felizes em te conhecer finalmente. Nos primeiros meses, Bruna era doce. Elogiava tudo, ajudava a arrumar a mesa nos almoços de domingo, perguntava sobre meus estudos na faculdade de economia, mas eu notava pequenas coisas, como ela sempre puxava a conversa com meu pai sobre a empresa, como ela fazia comentários sutis sobre o apartamento que ela e Lucas poderiam ter quando se casassem, claro, no futuro. Como ela de repente ficava silenciosa quando eu falava sobre meus planos profissionais, mas se animava toda quando Lucas mencionava qualquer coisa relacionada ao trabalho dele. O primeiro sinal real de problema foi no meu aniversário de 24 anos. Minha mãe tinha organizado um jantar em casa, nada muito grande, só família próxima e alguns amigos íntimos. Eu tinha acabado de conseguir um estágio em uma consultoria financeira, estava animada, era meu primeiro passo na carreira. Quando fui soprar a vela, minha mãe disse: Vamos fazer um brinde à Marina, que está começando essa jornada linda na área dela. Antes que alguém levantasse o copo, Bruna deu uma risadinha e disse: Ah, mas consultoria financeira não é meio difícil? Imagino que deva ser muito estressante para você, Marina. Você sempre foi mais tranquila, né? Não parece ser seu perfil lidar com pressão. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Meu pai franziu a testa. Minha mãe ficou sem reação. Lucas riu nervoso e disse: Amor, não é assim. A Mari é inteligente. Ela consegue. Ah, claro, eu sei que ela é inteligente. Bruna respondeu, tocando o braço dele. Só estou dizendo que esse mundo corporativo é agressivo. Eu me preocupo com ela. Eu segurei a respiração, forcei um sorriso e disse: Obrigada pela preocupação, Bruna. Vou dar meu melhor. Por dentro eu estava fervendo, mas mantive a calma. Sempre fui assim. De engolir o desconforto, de evitar conflito. Minha mãe sempre dizia que eu era a pacificadora da família. Naquele momento, eu não sabia que essa característica era exatamente o que meu pai estava observando. 2 anos depois, Lucas e Bruna se casaram. O casamento foi grande, caro. Meu pai pagou boa parte, como gesto de generosidade. Bruna queria tudo do melhor: buffet, decoração, vestido importado. Ela comentou comigo uma semana antes: É uma pena você não ter encontrado ninguém ainda, Mari. Mas olha, não se preocupa. Cada um tem seu tempo. Algumas pessoas são mais lentas mesmo. Lentas? Eu perguntei, tentando manter o tom neutro. Sabe, para construir vida. Você ainda está naquele emprego de estágio, né?
Enquanto isso, o Lucas já está sendo preparado para assumir a empresa um dia. Mas tá tudo bem, você vai achar seu caminho. Eu não estava mais estagiando. Já era analista júnior há 1 ano, mas não adiantava corrigir. Bruna já tinha me colocado na caixinha dela, a irmãzinha fracassada que não deu certo na vida. Depois do casamento, as coisas pioraram. Eles se mudaram para um apartamento que meu pai deu de presente, 3 quartos em um bairro nobre. Bruna começou a organizar jantares, e eu sempre era convidada por obrigação. Lembro de um jantar específico em que ela reuniu algumas amigas dela e Lucas me apresentou. Essa é minha irmã Marina. Ela trabalha com números, essas coisas. Uma das amigas perguntou: "Ah, você é contadora?" Antes que eu respondesse, Bruna interrompeu: "Mais ou menos isso. A Mari é mais discreta, prefere ficar nos bastidores. Não é todo mundo que nasce para brilhar, né? Cada um com seu dom." As amigas dela riram, e eu bebi meu vinho tentando não demonstrar o quanto aquilo me machucava. Lucas estava do outro lado da sala. Nem ouviu, ou fingiu que não ouviu. Os anos foram passando e o padrão se repetia. Natal na casa dos meus pais, Bruna fazia questão de chegar com presentes caros e contar vantagens sobre as viagens que eles faziam. Lucas me levou para Miami mês passado, foi incrível. "Marina, você já foi para fora do país?" Ela sabia que eu não tinha, que eu estava juntando dinheiro, pagando meu próprio apartamento pequeno, construindo minha carreira devagar. "Ainda não, mas está nos planos", eu respondia. "Ah, sim, claro. Mas sabe como é, né? Quando a gente não tem um marido que provê, fica mais difícil mesmo. Você tem que juntar tudo sozinha, coitada." Meu pai, nessas horas, ficava quieto, observando, sempre observando. O pior momento, o que eu considero a gota d'água, aconteceu no aniversário de 60 anos do meu pai, há 3 anos. Foi uma festa grande, muitos convidados, empresários, amigos de décadas. Eu tinha me arrumado, comprado um vestido novo, estava feliz por celebrar com ele. No meio da festa, um dos sócios da empresa do meu pai me parou e disse: "Marina, seu pai fala tanto de você. Disse que você tem um talento nato para análise financeira." Eu fiquei surpresa. "Ele disse isso?" "Sim, ele é muito orgulhoso de você." Antes que eu pudesse processar aquilo, Bruna apareceu ao meu lado com um grupo de amigas. "Marina, a gente estava falando aqui. Você não acha que está na hora de arrumar um namorado? Você já tem 29 anos, o tempo está passando. Daqui a pouco você vai virar aquelas mulheres amarguradas que deixaram a vida passar." As amigas dela deram risadinhas nervosas. Uma delas tentou suavizar. "Ah, mas Marina é bonita. Ela vai encontrar alguém." "É, mas ela precisa se esforçar mais, sabe?" Bruna continuou, tomando mais um gole de champanhe. "Não adianta só ser inteligente, tem que saber se valorizar. Olha, eu te dou umas dicas se você quiser. Como conquistar um homem de verdade." Eu senti meu rosto queimar. Aquele sócio do meu pai ainda estava ali, testemunhando aquilo. Eu respirei fundo, sorri e disse: "Obrigada pela preocupação, Bruna. Acho que estou bem do jeito que estou." "Tá bom, mas não vem reclamar depois quando você ficar sozinha," ela disse, dando tapinhas no meu ombro, como se estivesse fazendo um favor. Eu saí dali, fui ao banheiro e deixei algumas lágrimas caírem em silêncio. Olhei para mim mesma no espelho e pensei: por que eu aceito isso? Por que eu continuo vindo a essas reuniões só para ser humilhada? Quando saí do banheiro, meu pai estava no corredor. Ele me olhou com aquela expressão séria dele e disse: "Marina, você pode vir ao meu escritório amanhã? Preciso conversar com você sobre uma coisa." Meu coração apertou. Eu pensei que talvez ele fosse me repreender por alguma coisa, ou pior, que estivesse doente e fosse me dar uma notícia ruim. "Claro, pai. Que horas?" 9 da manhã. É importante. No dia seguinte, cheguei ao escritório dele pontualmente. A empresa funcionava em um prédio comercial, 3 andares só dela. Eu conhecia aquele lugar desde criança, mas raramente ia lá. Lucas, por outro lado, tinha uma sala lá, embora não fizesse muita coisa. Meu pai dizia que estava preparando ele para assumir no futuro. Entrei na sala dele. Meu pai estava sentado atrás da mesa, com uma pasta fechada à frente. "Senta, Marina." Eu sentei nervosa. "Aconteceu alguma coisa?" Ele ficou me olhando por um momento, daquele jeito analítico dele, como se estivesse escolhendo as palavras. Então disse: "Marina, eu quero te fazer uma proposta, mas antes, preciso que você me responda com honestidade. Você confia em mim?" "Claro que confio, pai." "Por quê?" "Porque o que eu vou te pedir vai exigir sigilo absoluto. Ninguém pode saber, nem sua mãe, nem Lucas, ninguém. Consegue fazer isso?" Eu fiquei confusa, mas algo na seriedade dele me fez concordar. "Consigo." Ele abriu a pasta. Dentro havia documentos, contratos, extratos bancários. "Marina, a empresa está bem,
Muito bem, na verdade. Melhor do que eu deixo transparecer. Ao longo dos últimos anos, fiz investimentos que renderam muito além do esperado. Tenho propriedades, ações, fundos. A fortuna da família cresceu significativamente. Eu arregalei os olhos. Sério? Mas por que você nunca falou nada? Porque eu precisava observar. Precisava ver quem na minha família estava interessado em mim, em construir algo, e quem estava interessado apenas no dinheiro. E Marina, eu vi como Lucas mudou quando se casou com aquela mulher. Ele sempre foi preguiçoso, mas agora está acomodado, esperando herdar tudo sem mover um dedo. E Bruna, ele fez uma pausa, o rosto endurecendo. Bruna é uma oportunista. Ela não ama seu irmão. Ela ama o que ele pode dar a ela. Pai, o que você está me dizendo? Estou dizendo que eu não vou deixar tudo nas mãos de Lucas, não enquanto ele estiver casado com ela, manipulado por ela, e estou dizendo que eu escolhi você. Escolheu eu? Para quê? Para administrar a fortuna da família. Você tem formação, tem sensatez, tem ética. Você nunca me pediu nada, Marina. Nunca correu atrás de dinheiro fácil. Construiu sua carreira sozinha, mesmo com todos os obstáculos. Eu reparei. E agora, eu preciso de alguém em quem confiar para gerir isso tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, pai, eu não entendo nada de importação e exportação. Sua empresa... A empresa continua sendo minha responsabilidade operacional, mas os investimentos, as aplicações, as propriedades, isso eu quero que você administre. Vou te passar tudo, te ensinar, te dar procurações, mas ninguém pode saber. Lucas e Bruna acham que o patrimônio é muito menor do que realmente é. E vai continuar sendo assim até eu decidir o contrário. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Até Lucas acordar para a vida ou até eu ter certeza do caráter de cada um. Você aceita? Eu fiquei em silêncio, processando. Era muita informação de uma vez, mas olhei para meu pai, vi a confiança nos olhos dele e senti algo que há muito tempo eu não sentia. Valor. Alguém me via, alguém acreditava em mim. Eu aceito. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente, mas ninguém sabia. Eu continuava morando no meu apartamento pequeno, trabalhando na minha consultoria, vivendo minha vida normal. Mas 3 vezes por semana, eu ia ao escritório do meu pai de manhã cedo ou no fim do dia, e ele me ensinava tudo. Me mostrou cada investimento, cada propriedade, cada aplicação. Eram valores que eu nem imaginava. Não éramos milionários de ostentação, mas tínhamos um patrimônio sólido, muito bem estruturado. Eu aprendi a analisar relatórios, a tomar decisões sobre onde alocar recursos, quando vender, quando comprar. Meu pai me testava constantemente, me dava cenários hipotéticos, e eu me dedicava como nunca tinha me dedicado a nada. Estudava à noite, lia livros sobre gestão patrimonial, fazia cursos online. Aquilo virou minha paixão. Enquanto isso, nas reuniões de família, nada mudava. Bruna continuava me humilhando. Lucas continuava me tratando como a irmãzinha que não deu certo. No Natal daquele ano, Bruna chegou com um casaco de pele e disse: "Gente, o Lucas me deu de presente. Ele é tão generoso. Marina, você ganhou alguma coisa legal esse ano?" Eu tinha ganho. Tinha ganhado acesso a uma conta com mais de 2 milhões de reais que eu estava gerindo. Mas eu só disse: "Ganhei uns livros. Adoro livros." "Ah, que fofo. Tão simples, né? Você sempre foi mais humilde mesmo." Meu pai, na cabeceira da mesa, me olhou. E eu vi um brilho nos olhos dele. Cumplicidade. Durante esses 3 anos, aprendi muito mais do que finanças. Aprendi sobre silêncio estratégico. Aprendi que nem toda vitória precisa ser anunciada. Aprendi que enquanto Bruna e Lucas gastavam em futilidades, eu estava construindo segurança para a família inteira, incluindo para eles, mesmo que não soubessem. Teve uma reunião de família no 2º ano em que Bruna comentou que queria trocar de carro. "Amor, fala com seu pai. Pede para ele te adiantar sua parte da herança. A gente merece. Você trabalha tanto na empresa." Lucas trabalhava, no máximo, 4 horas por dia, e metade desse tempo era no café conversando com os funcionários. Mas ele achou a ideia ótima. "É, pai, o que você acha? Eu poderia pegar um adiantamento." Meu pai foi direto. "Não, a herança é para quando for a hora. Você tem seu salário. Administre." Bruna ficou visivelmente irritada, mas disfarçou. "Tudo bem, só estávamos perguntando. Não precisa ficar bravo." Depois daquele dia, Bruna começou a fazer comentários mais ácidos sobre mim, como se de alguma forma eu tivesse influenciado a decisão do meu pai. "Marina deve ter falado para ele não dar. Ela é invejosa, não consegue ver a gente bem." Eu ouvi isso de uma prima, que ouviu de Bruna, mas eu não disse nada. Mantive a calma. Por fora, calma.
Por dentro, eu estava cada vez mais segura de que meu pai tinha feito a escolha certa. O terceiro ano foi o mais difícil. Bruna descobriu que eu ia muito ao escritório do meu pai. Ela começou a fazer perguntas. Marina, o que você tanto faz lá? Está pedindo dinheiro para ele? Não, Bruna. Só visito meu pai. Conversamos. Sobre o quê? Sobre a vida, família, coisas. Ela não acreditou. Começou a fazer comentários maldosos para outras pessoas. A Marina está tentando manipular o pai deles. Coitado do Lucas. Ela quer tirar ele da herança. Isso chegou aos meus ouvidos através da minha mãe, que ficou preocupada. Marina, o que está acontecendo? Bruna está espalhando essas coisas. Eu não podia contar à minha mãe. Tinha prometido ao meu pai. Então só disse, mãe, deixa a Bruna falar o que quiser. Não estou fazendo nada de errado, mas por dentro eu estava cansada. Cansada de ser humilhada, de ser subestimada, de ter que aguentar em silêncio. Perguntei ao meu pai, até quando isso vai continuar? Ele respondeu, até o momento certo, confie em mim. E então, há 2 meses, meu pai me chamou novamente ao escritório. Marina, chegou a hora. A hora do quê? De eles saberem. Vou fazer um jantar de família e vou revelar tudo. Meu coração disparou. Pai, tem certeza? Absoluta. Você está pronta e eles precisam aprender uma lição. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já se sentiu invisível na sua própria família, deixa aquele like agora. Cada like mostra que histórias reais importam. E se você quer saber o que aconteceu naquele jantar, o momento em que a verdade explodiu na cara de todos, continua aqui comigo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir você não vai querer perder. Comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado por alguém que deveria te valorizar? Como você lidou com isso? As 2 semanas antes do jantar foram tensas. Meu pai planejou tudo nos mínimos detalhes. Ele queria que fosse em um sábado à noite, na casa dele, em um jantar formal. Convidou Lucas, Bruna, eu, minha mãe e meus tios, irmão e cunhada do meu pai, que sempre foram próximos da gente. Ao todo, 8 pessoas. Por que você quer que seus irmãos estejam lá? Perguntei. Porque eles precisam testemunhar, precisam ver com os próprios olhos quem realmente cuida da família. Eu estava nervosa. Durante esses dias, ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria. Mas meu pai foi claro. Você não precisa dizer nada. Deixa comigo. Você só precisa estar lá e ser você mesma. Na quinta-feira, antes do jantar, Bruna me ligou. Foi a primeira vez em meses que ela tinha contato direto comigo. Marina, seu pai marcou esse jantar e não me disse o motivo. Você sabe do que se trata? Não sei, Bruna. Ele só me convidou também. Sei. Aposto que tem a ver com a empresa. Deve estar querendo passar tudo oficialmente para o Lucas. Finalmente vai reconhecer quem realmente importa nessa família. Eu mordi a língua. Pode ser. Você não está incomodada? Tipo, sabendo que seu irmão vai herdar a empresa e você vai ficar de fora? Bruna, eu tenho minha própria carreira. Não dependo da empresa do meu pai. Eu sei. Sua vidinha humilde. Mas deve doer, né? Ver seu irmão prosperando enquanto você continua aí, ralando. Respirei fundo. A gente se vê no sábado, Bruna. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Mandei mensagem para meu pai. Ela ligou perguntando. Acho que ela está esperando que seja o anúncio da sucessão para o Lucas. Ele respondeu. Perfeito. Deixa ela pensar isso. No sábado, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho. Simples, mas elegante. Prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve, olhei para mim mesma no espelho e sussurrei. Você merece estar ali. Cheguei na casa dos meus pais às 19 horas, como combinado. Lucas e Bruna já estavam lá. Bruna estava impecável. Vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem pesada. Ela me olhou de cima a baixo e disse, Marina, você está bonitinha. Obrigada, Bruna. Você também. Lucas me cumprimentou com um abraço meio distante. E aí, mana, tudo bem? Tudo. E você? Bem pra caramba. Pai deve estar querendo fazer o anúncio hoje. Finalmente vou assumir de vez. Lucas, você nem sabe do que se trata, eu disse, tentando conter um sorriso. Eu sei sim. Bruna e eu conversamos com ele semana passada. Ele meio que deixou implícito. Isso era mentira. Meu pai não tinha conversado com eles, mas deixei quieto. Meus tios chegaram logo depois, tio Roberto e tia Cláudia. Eles sempre foram carinhosos comigo, mas também próximos de Lucas. Cumprimentaram todo mundo e tio Roberto brincou. E aí, sobrinha? Ainda solteira? Vou ter que arrumar uns candidatos para você. Antes que eu respondesse, Bruna interrompeu. Tio, a Marina é muito exigente. Ela prefere focar na carreira. Não é todo mundo que consegue equilibrar vida pessoal e profissional como eu e Lucas. Tia Cláudia me lançou um olhar solidário. Ela sempre percebeu as farpadinhas de Bruna.
Minha mãe anunciou que o jantar estava pronto. A mesa estava linda, uma toalha branca, louça boa, taças de cristal. Meu pai tinha pedido que fosse algo especial. Nos sentamos, meu pai na cabeceira, minha mãe à direita dele, eu do outro lado. Lucas e Bruna ficaram de frente para mim, meus tios nas pontas. O jantar começou normalmente, conversa amena, comida deliciosa. Bruna contou sobre uma viagem que ela e Lucas estavam planejando para Fernando de Noronha. Vai ser incrível. A gente merece, sabe? Depois de tanto trabalho. Tia Cláudia perguntou: Lucas, como está a empresa? Você está gostando de trabalhar com seu pai? Lucas começou a falar, cheio de si, sobre uns projetos que ele estava tocando. Eu sabia que a maioria daqueles projetos eram ideias do gerente de operações, mas Lucas levava o crédito. Enquanto isso, eu observava meu pai. Ele estava quieto, comendo devagar, ouvindo tudo. O olhar dele estava atento, mas o rosto era neutro. Então, quando a sobremesa foi servida, meu pai bateu levemente a colher no copo. O som cristalino ecoou, e todos pararam de falar. Eu quero fazer um anúncio, ele disse, a voz firme. Bruna se ajeitou na cadeira, empolgada. Lucas deu um sorriso confiante. Meus tios prestaram atenção. Nesses últimos anos, fiz algumas mudanças importantes na gestão do patrimônio da família. Mudanças que poucos sabem. Minha mãe franziu a testa confusa. Ela realmente não sabia de nada. Meu pai continuou. A empresa continua funcionando normalmente. Lucas está lá. Isso não muda. Mas o que vocês não sabem é que, paralelamente à empresa, eu construí um portfólio de investimentos significativo. Propriedades, ações, fundos. Uma fortuna considerável. O silêncio na mesa ficou denso. Bruna largou o garfo devagar. E esse patrimônio precisa ser gerido com responsabilidade, competência e, acima de tudo, discrição. Lucas se inclinou para a frente. Pai, você está falando de quanto dinheiro? Estou falando de algo em torno de 15 milhões. Bruna engasgou com o vinho. Literalmente engasgou, tossiu, precisou de água. Lucas ficou pálido e depois vermelho. Meus tios se entreolharam, surpresos. Minha mãe sussurrou. Meu Deus, Henrique, de onde saiu tudo isso? De investimentos inteligentes ao longo de anos, Clara. E eu não contei para ninguém, porque precisava ter certeza de que esse dinheiro estaria em boas mãos. Bruna, recuperada do engasgo, falou rápido. Amor, você ouviu? Seu pai é um gênio. A gente está rico. Meu pai a olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Não, Bruna, vocês não estão ricos. A família está segura. Há uma diferença. Ela empalideceu. Meu pai continuou. Como eu disse, esse patrimônio precisa ser administrado com competência. Por isso, há 3 anos, eu escolhi alguém para fazer isso. Alguém com formação adequada, caráter sólido e capacidade de tomar decisões difíceis, sem se deixar levar por emoção ou ganância. Lucas se animou de novo. Pai, eu sei que eu posso fazer isso. Eu já trabalho com você, conheço o negócio. Você conhece a operação da empresa, Lucas. Isso é diferente. E não foi você quem eu escolhi. Bruna apertou a mão de Lucas embaixo da mesa. Eu vi o gesto. Então quem foi? Lucas perguntou, a voz tensa. Meu pai me olhou. E então, com uma calma absoluta, ele disse: ela administra a fortuna da família há 3 anos e vocês nem sabiam. Eu gelei. Mesmo sabendo que esse momento ia chegar, ouvir aquilo em voz alta na frente de todos me paralisou. Pensei, que fortuna? Do que ele está falando? Mesmo eu sabendo exatamente do que ele estava falando, minha mente ficou em branco por um segundo. O que aconteceu a seguir foi quase em câmera lenta. Lucas engasgou com o pedaço de carne que estava mastigando. Começou a tossir, desesperado. Precisou beber água. Bruna deixou o prato cair, literalmente. O prato de sobremesa escorregou da mão dela, caiu na mesa, o som da louça batendo ecoou. Ela ficou de boca aberta, olhos arregalados. Meus tios ficaram em silêncio, mas vi tio Roberto esboçar um sorriso discreto, como se estivesse impressionado. Minha mãe me olhou com surpresa, mas não com raiva. Era mais admiração. Marina? Eu não conseguia falar. Meu pai continuou por mim. Marina tem procuração sobre todas as contas de investimento. Ela assina contratos, movimenta aplicações, toma decisões sobre alocação de recursos. Nesses 3 anos, ela aumentou o patrimônio em 40%. Ela fez isso enquanto continuava trabalhando no emprego dela, estudando, se aperfeiçoando. E ela fez tudo em absoluto sigilo, porque eu pedi. Lucas finalmente conseguiu falar. Pai, isso não faz sentido. A Marina não sabe nada de... A Marina é formada em economia, trabalha em consultoria financeira há 8 anos, tem especializações em gestão patrimonial e mercado de capitais. Ela sabe muito mais do que você imagina. Mas por que você nunca me falou nada?
Lucas gaguejou. Porque você nunca perguntou, filho. Você nunca demonstrou interesse real na vida da sua irmã. Você estava ocupado demais ostentando, gastando, vivendo de aparências. Bruna tentou consertar. Seu Henrique, eu acho que há um mal-entendido aqui. O Lucas sempre... Bruna, por favor, eu observei vocês dois por anos. Vi cada comentário maldoso, cada humilhação, cada vez que vocês fizeram minha filha se sentir inferior. E durante todo esse tempo, ela estava literalmente assinando os cheques que mantinham o padrão de vida de vocês. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era possível ouvir o relógio da parede, o vento lá fora, a respiração pesada de Lucas. Bruna estava vermelha, as mãos tremendo. Ela tentou rir nervosa. Eu nunca quis... Quer dizer, eu sempre respeitei a Marina. Você chamou minha filha de fracassada, de solteirona, de simplória. Eu ouvi, outras pessoas ouviram e reportaram para mim. Ela empalideceu. Eu estava brincando. Era só jeito de falar. Não era brincadeira, Bruna. Era maldade. E você fazia isso porque achava que tinha poder. Achava que, como estava casada com meu filho, era intocável. Lucas tentou defender. Pai, a Bruna não é assim. Ela... Lucas, abre os olhos. Meu pai elevou a voz pela primeira vez. Sua esposa se casou com você pelo dinheiro, pelo status, não pelo que você é. E você deixou ela transformar você em alguém que eu mal reconheço. O garoto que defendia a irmã virou um homem que fica quieto quando a esposa humilha a própria família. Lucas baixou a cabeça. Vi lágrimas nos olhos dele. Tia Cláudia quebrou o silêncio. Marina, minha querida, parabéns. Seu pai está certo. Você sempre foi especial. Tio Roberto concordou. Henrique, você fez a escolha certa. Sempre soube que a Marina tinha esse potencial. Minha mãe se levantou, veio até mim e me abraçou. Ela estava chorando. Minha filha, estou tão orgulhosa. Eu finalmente consegui falar, a voz saindo trêmula. Eu só fiz o que o papai me pediu. Não foi nada demais. Foi sim, Marina. Meu pai disse. Foi tudo. Bruna se levantou bruscamente da mesa. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Lucas, vamos embora. Lucas ficou parado, confuso. Bruna, calma, calma. Seu pai acabou de me acusar de coisas terríveis e você não vai me defender? Lucas olhou para o pai, depois para ela. Bruna, talvez seja melhor a gente conversar em casa. Não, você tem que escolher agora. Ou você fica do lado da sua família, que claramente não me quer aqui, ou você vem comigo. Meu pai falou. A voz baixa, mas firme. Lucas, você não precisa escolher. Você é meu filho, sempre será. Mas você precisa acordar para o que está acontecendo. Essa mulher não te ama. Ela ama o que você representa. O senhor não pode falar assim da minha esposa. Lucas se levantou também, nervoso. Posso sim, quando é a verdade. E se você não enxergar isso agora, vai enxergar eventualmente. Só espero que não seja tarde demais. Bruna já estava pegando a bolsa. Lucas, eu estou saindo. Você vem ou não? Lucas hesitou. Por um momento achei que ele fosse ficar, que ele fosse finalmente confrontar a situação. Mas então ele murmurou. Desculpa, pai. Eu preciso ir com ela. E saíram. A porta bateu. O silêncio voltou. Minha mãe voltou para a cadeira, ainda processando tudo. Meus tios ficaram quietos, sem saber o que dizer. Eu estava tremendo. Mesmo tendo me preparado para aquele momento, a intensidade dele foi avassaladora. Meu pai se sentou, cansado. Tinha envelhecido 10 anos naquela hora. Eu sabia que ia ser difícil, mas era necessário. Pai, eu disse, a voz falhando. O Lucas vai me odiar agora. Não, Marina, ele está confuso, machucado, mas no fundo ele sabe. Ele sempre soube. Tio Roberto serviu vinho para todos. Henrique, você foi corajoso. Não é fácil fazer o que você fez. Tia Cláudia concordou. E Marina, querida, você é incrível. Administrar tudo isso em segredo por 3 anos, a responsabilidade disso é enorme. Minha mãe pegou minha mão. Marina, me perdoa por não ter percebido, por não ter te defendido mais vezes. Mãe, não foi culpa sua. Foi sim. Eu vi as maldades da Bruna e não fiz nada forte o suficiente para parar. Achei que Lucas ia dar um basta eventualmente, mas ele estava cego. Ficamos ali, conversando por horas. Meu pai explicou cada decisão, cada passo. Minha mãe fez 1000 perguntas, surpresa com o tamanho do patrimônio, mas também orgulhosa. Meus tios me parabenizaram, me apoiaram. Quando fui embora, já passava da meia-noite. Cheguei em casa e desabei no sofá. Peguei o celular. Tinha mensagens. Uma de Lucas. Marina, precisamos conversar. Mas não agora. Estou confuso. 3 de Bruna, progressivamente mais agressivas. Você é uma cobra. Manipulou seu pai esse tempo todo. Você sempre teve inveja de mim, de tudo que eu conquistei. Isso não vai ficar assim. A gente vai lutar pelos nossos direitos. Não respondi nenhuma. Bloqueei Bruna.
respondi Lucas apenas. Quando você estiver pronto, eu estarei aqui. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou na família. Primos, tias distantes, todo mundo comentando. Alguns me ligaram parabenizando, outros curiosos, querendo detalhes. Mantive tudo vago. Foi uma decisão do meu pai. Era tudo o que eu dizia. Uma semana depois, minha prima Júlia me chamou para um café. Ela sempre foi neutra, nunca tomou partido em nada. Marina, eu preciso te contar uma coisa. A Bruna está dizendo para todo mundo que você seduziu seu pai, que você manipulou ele, que você está roubando da família. Eu ri, sem humor. Claro que ela está dizendo isso. E tem mais. Ela está procurando advogado. Quer contestar as procurações, dizer que seu pai não estava em plena capacidade mental quando te passou tudo. Isso me preocupou. Ela pode fazer isso? Pode tentar. Mas vai ser difícil provar. Teu pai tem 61 anos, está saudável, mentalmente lúcido e tem 3 anos de documentação mostrando que foi tudo legal. Contei para meu pai. Ele não se surpreendeu. Eu já imaginava. Já falei com meu advogado. Está tudo documentado, Marina. Cada assinatura, cada decisão. Tem até gravações de algumas reuniões nossas, onde eu explico o processo para você, tudo para garantir que no futuro ninguém possa questionar. Gravações? Você gravou sem eu saber? Gravei. E você deu autorização. Está nos documentos que você assinou. Foi uma medida preventiva. Eu sabia que, eventualmente, alguém ia tentar derrubar isso. 2 semanas após o jantar, Lucas me ligou. Mari, pode me encontrar? Preciso falar com você. Marcamos em uma cafeteria perto do escritório dele. Quando cheguei, ele já estava lá, com o rosto cansado, olheiras fundas. Oi, mano. Oi. Sentei na frente dele. Ficamos em silêncio por um momento. Eu não sei nem por onde começar. Ele disse finalmente. Começa pelo que você está sentindo. Estou me sentindo um idiota, um cego, um filho ingrato. Lucas? Não, me deixa falar. Mari, eu estraguei tudo. Deixei a Bruna me manipular. E pior, deixei ela te maltratar durante anos. Eu via, eu sabia que era errado, mas eu não fazia nada porque era mais fácil ficar do lado dela do que enfrentá-la. Porque você nunca disse nada. Porque eu estava confortável. A Bruna me dava atenção, me fazia sentir importante, e eu achava que o amor dela era real. Mas depois daquele jantar, eu comecei a realmente pensar, e percebi que sempre que eu falava de você, ela diminuía. Sempre que eu sugeria te incluir em algo, ela arrumava desculpa. Ela me afastou de você, aos poucos, e eu deixei. E agora? Agora eu estou tentando consertar. Falei com ela que não vou processar ninguém, que não vou atrás de dinheiro que não me pertence. Ela ficou furiosa. Como está o casamento de vocês? Ele deu um sorriso amargo. Péssimo. Ela mal fala comigo. Dorme no quarto de hóspedes. Disse que eu sou fraco, que não luto pelos nossos direitos. Mas, Mari, não são nossos direitos. É o patrimônio do pai. E ele decidiu te dar porque você merece. Eu não discordo dele. Eu senti lágrimas nos olhos. Lucas, você não precisava vir aqui dizer isso. Precisava sim, porque eu te devo um pedido de desculpas. Não só por ficar quieto enquanto a Bruna te humilhava, mas por ter me afastado de você, por ter esquecido que você é minha irmã e que a gente costumava ser próximo. A gente pode voltar a ser, eu disse, pegando a mão dele. Você me perdoa? Já perdoei. Ele chorou ali, na frente de todo mundo na cafeteria. E eu chorei também. A gente ficou ali, de mãos dadas em silêncio, deixando anos de mágoa começarem a se dissolver. Mas enquanto eu e Lucas nos reaproximávamos, Bruna intensificava sua campanha. Ela criou um grupo no WhatsApp com vários parentes, sem incluir eu ou meus pais, e começou a espalhar mentiras. Dizia que meu pai estava sendo manipulado, que eu tinha forjado documentos, que eu era uma golpista. Tia Cláudia, que tinha sido adicionada no grupo, printou tudo e me mandou. As mensagens eram absurdas. A Marina sempre foi estranha. Vocês não acham suspeito ela nunca ter namorado? Deve ter problemas psicológicos. Eu sempre desconfiei dela. Muito quieta, calculista. Esse tipo de pessoa é perigoso. Coitado do Henrique. Está sendo enganado pela própria filha. Alguém precisa fazer alguma coisa. Mostrei para meu pai. Ele ficou bravo, mas contido. Ela está se enforcando sozinha. Cada mentira que ela espalha, mais pessoas percebem quem ela realmente é. Deixa ela continuar. E ele tinha razão. Porque conforme Bruna escalava as acusações, mais gente se afastava dela. Primos que antes eram neutros começaram a me procurar, a me apoiar. Alguém até saiu do grupo e mandou mensagem pública para toda a família defendendo minha reputação. 1 mês após o jantar, aconteceu algo que eu não esperava. Lucas me ligou, a voz desesperada. Mari, eu descobri uma coisa. Preciso te ver agora. O que aconteceu?
Não posso falar por telefone. Encontra comigo na casa do pai. Ele também precisa saber. Cheguei lá meia hora depois. Lucas estava com documentos espalhados na mesa do escritório do meu pai. Meu pai estava sentado, com uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntei. Lucas me mostrou extratos bancários. Eu estava arrumando uns documentos em casa quando achei isso escondido na gaveta da Bruna. São extratos de uma conta que eu não conhecia, no nome dela. Olhei os números. Lucas, essa conta tem depósitos grandes. De onde saiu esse dinheiro? Da minha conta. Ela estava transferindo dinheiro do meu salário, aos poucos, para essa conta secreta. Há 4 anos. Meu pai pegou os papéis analisando. Isso dá quanto? Quase 300 mil reais. Eu me sentei, chocada. Ela estava desviando dinheiro esse tempo todo? Sim, e tem mais. Achei mensagens apagadas no celular dela, mas que estavam no backup da nuvem. Ela estava conversando com uma amiga sobre divórcio, sobre quanto ela poderia tirar de mim em uma separação. Isso foi há 2 anos atrás, Marina. 2 anos? Ela estava planejando me deixar, mas estava esperando juntar mais dinheiro primeiro. Meu pai fechou os olhos, respirando fundo. Filho, eu sinto muito. Pai, você estava certo, sobre tudo, e eu não quis ver. Lucas estava destruído, mas também, estranhamente, aliviado. Como se finalmente estivesse enxergando a verdade e, apesar da dor, pudesse começar a se libertar. O que você vai fazer? Perguntei. Vou pedir divórcio. Já falei com um advogado. Com essas provas, ela não vai conseguir pegar nada. A conta secreta, as mensagens, tudo mostra que ela estava agindo de má fé. E você está bem com isso? Estou triste. Triste porque eu desperdicei 6 anos da minha vida com alguém que nunca me amou de verdade. Mas estou em paz porque finalmente estou tomando a decisão certa. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio começou. Bruna tentou fazer escândalo, mas os advogados foram diretos. Ela tinha desviado dinheiro, tinha provas de planejamento premeditado de divórcio por interesse. Se ela tentasse pegar mais do que tinha direito, eles iriam processar ela. Ela aceitou um acordo mínimo. Saiu da vida de Lucas levando apenas o que tinha no nome dela e nunca mais falou com nossa família. Lucas se mudou de volta para um apartamento menor, mais simples. Disse que precisava recomeçar, mas dessa vez do jeito certo. A vida começou a se acalmar. Eu continuei administrando o patrimônio, agora com mais transparência. Minha mãe passou a participar de algumas decisões, meu pai me deu mais autonomia. Lucas começou a trabalhar mais seriamente na empresa e aos poucos foi reconquistando a confiança do meu pai. Uma tarde, 6 meses depois daquele jantar fatídico, eu e Lucas estávamos na varanda da casa dos nossos pais, tomando cerveja. Mari, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ficou com raiva de mim? Digo, durante aqueles anos todos? Fiquei. Mas mais do que raiva, eu fiquei triste. Porque a gente tinha sido tão próximo na infância e de repente você virou um estranho. Eu era um estranho. Para mim mesmo também. Mas estou tentando voltar a ser quem eu era. Ou melhor, ser quem eu deveria ter sido o tempo todo. Você está conseguindo. E você, Mari? Você está feliz? Pensei na pergunta. Sabe, eu estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que tenho valor, que sou vista. E isso não tem preço. Você sempre teve valor. Só alguns de nós que foram cegos demais para ver. Hoje, quase 1 ano depois, muita coisa mudou. Lucas está namorando uma mulher incrível, professora, que trata todo mundo com respeito. Ele pediu minha opinião antes de apresentar ela para a família, como se precisasse da minha aprovação. Eu adorei ela. Minha mãe e eu ficamos mais próximos. Ela me ajuda com algumas coisas do patrimônio agora. Decidimos juntas sobre doações e projetos sociais. Meu pai está mais leve. Diz que tirou um peso das costas ao fazer aquele anúncio. E eu? Eu finalmente saí com alguém. Um cara do trabalho, advogado, engraçado, que não se importa que eu ganhe mais do que ele ou que eu tenha responsabilidades grandes. Na verdade, ele acha isso incrível. Bruna, soubemos por terceiros que ela casou de novo, rápido demais, com um empresário mais velho. Alguns padrões não mudam. Olho para trás e vejo o quanto cresci nesses últimos anos. A humilhação que eu sofri, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou a ter força. A calma que eu mantive, mesmo quando por dentro estava quebrando, me preparou para lidar com pressão e situações difíceis. E a reviravolta? A reviravolta me mostrou que nem sempre os gritos vencem. Às vezes, o silêncio estratégico é a arma mais poderosa. Tem dias em que ainda dói. Ainda me lembro dos comentários maldosos, das risadinhas, das vezes em que me senti pequena. Mas então eu olho para os documentos que assino, para as decisões que tomo, para o impacto que tenho na segurança da minha família e percebo,
Eu não sou pequena. Nunca fui. Só estava cercada de pessoas que precisavam me diminuir para se sentirem grandes. E aprendi a lição mais importante. Família não é quem te humilha, é quem te levanta. Família não é obrigação por sangue, é escolha por amor. E às vezes, as pessoas que mais te machucam são as que mais precisam aprender com você. Hoje, quando me reúno com minha família, meus pais, Lucas e sua namorada, meus tios, não tem mais tensão. Tem risadas, tem abraços apertados, tem verdade. E é assim que deveria ser desde o começo. Se você chegou até aqui comigo nessa história, eu preciso te dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido agora, se tem alguém na sua família te fazendo se sentir inferior, invisível, sem valor, saiba que você não está sozinha. Eu passei por isso. E não só sobrevivi, eu venci. Não com gritos, não com vingança barata, mas com competência, dignidade e paciência. Documente tudo, as maldades, as humilhações, mas também suas conquistas. Não deixe ninguém reescrever sua história ou apagar suas vitórias. Mantenha a calma, mesmo quando quiser gritar, porque no final, quando a verdade vier à tona, e ela sempre vem, sua postura vai falar mais alto do que qualquer defesa. E se você está se perguntando se vale a pena confrontar, se vale a pena continuar, eu te digo, vale. Não pelo dinheiro, não pela herança, não pelo reconhecimento. Vale porque você merece respeito. Você merece ser vista. Você merece ocupar o espaço que é seu por direito. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com a dor de ser desvalorizado por quem deveria te amar, deixa aquele like. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de superação importam, que vulnerabilidade não é fraqueza, que compartilhar nossas batalhas ajuda outras pessoas que estão lutando as suas. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Eu conto histórias de gente real, que enfrentou situações impossíveis e encontrou força para seguir em frente. Porque a vida não é um conto de fadas, onde tudo se resolve magicamente, mas é uma jornada onde nós decidimos quem queremos ser, apesar das circunstâncias. E me conta nos comentários, você já foi subestimado por alguém da sua própria família? Como você lidou? Você ficou quieto ou revidou? E mais importante, se você estivesse no meu lugar, você teria revelado a verdade ou continuado em segredo? Quero muito ler suas histórias, suas opiniões. Cada comentário é lido por mim. Cada história importa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, mesmo que seja com família. Com alguém que está sendo diminuído e precisa de força. Você pode estar ajudando uma pessoa a encontrar a coragem que ela não sabia que tinha. No próximo vídeo, vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido tinha uma segunda família. E a forma como ela lidou com isso vai te surpreender. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Sua presença importa, seu tempo importa. E se você está passando por algo difícil agora, lembra, nem todo final feliz é perfeito, mas todo começo de cura exige coragem. Até o próximo relato.